a oportunidade de conversar com o Augusto, que ele é um membro da Rede Nossa São Paulo, e ele entende de orçamento, né? Ver aquelas planilhas, aqueles dados todos parece tão complicado, mas eles têm desenvolvido aí alguns facilitadores para que a gente consiga entender aqueles números e usar esses números. Então é uma grande alegria tê-lo aqui conosco, seja muito bem-vindo. E aí você se apresenta para a turma, contando um pouquinho da sua experiência. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu trabalho com o orçamento público já há mais ou menos uns 12 anos. Comecei trabalhando na Secretaria de Finanças do município de Mauá. Trabalhei também como assessor financeiro do Odilon Guedes, quando ele era vereador aqui na Câmara. Trabalhei 5 anos e meio no Instituto Fones e fazendo exatamente apresentações e trabalhos com movimentos populares e sempre focando conhecimento em relação ao orçamento público. Atualmente eu estou na Rede Nossa São Paulo, faço parte do engenheiro de orçamento e a gente faz um acompanhamento geral tanto do programa de metas como do PPA, que a gente vai falar um pouco aqui à frente. Tá bom? Acho que é só isso. Tá bom. Bom, pessoal, iniciando aí um pouco a questão do orçamento, eu queria, antes de começar os slides, a gente fazer um pouco, conversar um pouquinho com vocês, coisa muito rápida, sobre orçamento doméstico. Alguém aqui pensa em orçamento doméstico, faz alguma coisa de contabilidade do seu orçamento familiar e tal? Como que funciona isso com vocês? Tudo no caderninho, tá? Interessante. Alguém mais? Alguma ideia interessante aqui como se faz a questão do orçamento doméstico? Um orçamento, olha, um orçamento semanal. Você faz uma relação dos seus gastos e receita por semana. Fecho no domingo, com a compra das semanas que vem, que eu vou usar em casa. E aí eu fecho ele no domingo. Aí já na próxima semana eu já vou programando o próximo, que vai fechar no próximo domingo. Sempre fechando no domingo, que é quando eu faço a compra da semana. Perfeito. Temos aqui uma metodologia super interessante, porque o orçamento normalmente a gente faz por mês. Ela faz o orçamento familiar da casa semanal. Alguém mais tem alguma forma de acompanhamento do seu orçamento doméstico? Ou todo mundo faz que nem eu assim, deixa o orçamento totalmente livre, o que deu para pagar deu, o que não deu a gente fica chorando? Como que é essa relação? Exatamente, principalmente sorteio que a gente vai pagar, essa é a principal parte. Bom, pois não. Você tem o salário, você já faz aquela relação das coisas fixas, que vai estar sendo praticamente no decorrer do ano. Você aqui já tem uma projeção mais ou menos do teu gasto, que você já tem o fixo, e aí você vai colocando o que é o básico, luz, água, comida, tudo isso aí, direitinho, coisa de lazer, as suas saídas, né? Tem que colocar, relacionar tudo, tudo, se der espelho, gasolina, tudo. E aí você vai fazer mais ou menos da projeção que você faz. A gente teve 2 exemplos aqui, um da questão da relação semanal. Elizabeth acabou de colocar aqui toda a questão da estrutura. Primeiro ponto, a gente pensar na receita, ou seja, os nossos salários, os rendimentos que podem haver além do salário, e colocar isso em uma citação da Elizabeth que normalmente não acontece. É a gente colocar todos os dados com relação à nossa despesa, que são não só os dados essenciais, mas tudo aquilo que a gente necessita. Por exemplo, lazer. Lazer e cultura são 2 pontos que normalmente são esquecidos do orçamento doméstico. Eu só vou fazer uma colocação, eu recebo por semana. Por isso que eu fecho todo domingo, que para mim é mais fácil, entendeu? Perfeito. Na verdade, a relação vai ser a mesma. A diferença é que, como o seu salário entra por semana, você faz essa programação por semana. O meu comer no mês, que eu já faço uma projeção no mês. Exatamente. Alguém mais tem alguma coisa, pensando aqui agora na questão de receita doméstica? Alguém pode dizer o que seria a receita? O que vocês entendem por receita no orçamento familiar?
Salário, todo o dinheiro que entra. Mas qual o dinheiro que entra? Salário, o que mais? Alguém pode ter aluguel, né? Aluguel, pode ser que alguém tenha mais de uma casa, faça aluguel. Pensão alimentícia. Pensão alimentícia é um valor que parece que não, mas ele é muito comum na composição da receita do orçamento doméstico. Mais algum interessante aí? Bicos, comissões, horas extras, que muita gente confunde com salário, mas na verdade não é salário. Hora extra significa que você está trabalhando muito mais e não vai ter tempo para você curtir a sua família, você não vai ter tempo para poder fazer um passeio. Quando você está fazendo hora extra para complementar o seu salário, é sinal que o que você está ganhando não é o suficiente para você se sustentar. Né? Esse é um primeiro ponto importante da gente definir hora extra não como salário, mas como um complemento da renda, que às vezes é obrigatório. Muita gente faz hora extra por necessidade e não porque quer ganhar um pouco a mais. Né? Alguém mais tem alguma questão interessante em relação à receita? Tenho. Como você falou da sua alimentação, é um dinheiro carimbado. Quer dizer, na realidade, você não pode gastar com o que você quer. Já está destinado dentro do orçamento para alguma coisa. Escola da criança, ou tem que gastar com fralda da criança, se não acontecer isso, pode acontecer. Então, o dinheiro carimbado. Pode, inclusive, perder a pensão alimentícia se o gasto... Olha, seu nome? O Eduardo está colocando uma coisa extremamente importante que a gente vai ver depois na questão do orçamento público. Né? No orçamento doméstico, a gente tem as nossas receitas, que aí é o salário, os picos, as horas extras, o aluguel, e também tem alguns recursos que são carimbados, como ele chamou aqui. Eu não sei se está falhando, se tiver, vocês me avisam, tá? Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisam, eu solto o microfone, tá? E aí, essa questão é muito interessante, porque nem tudo no nosso orçamento familiar é obrigatório, a gente tem alguma regra para seguir. A gente segue algumas regras, mas que a gente mesmo cria, mas não é uma coisa de obrigação. Tá? Aí, falando rapidamente agora na questão da despesa do nosso orçamento doméstico, para a gente depois fazer um link com o orçamento público, tá bom? O que vocês têm, o que vocês veem assim na despesa de orçamento doméstico? Despesa. Nós falamos da receita, despesa. Água, luz, telefone, comida, Aluguel, compromisso, Material de despesa, combustível, transporte, roupa, Alimentação. imposto, gás, olha, vocês viram a dificuldade relativa, né? Não foi tão difícil assim, mas vocês viram que quando a gente falou da receita, nós falamos poucas coisas e foi pingando assim. Quando foi falar da despesa, vocês perceberam o que aconteceu? A quantidade de despesas que a gente tem, né? E aí, esse é o cuidado na questão do orçamento doméstico, da gente saber relacionar bem o que a gente recebe com aquilo que a gente vai gastar. Mas eu não ouvi uma coisa importante na despesa do orçamento familiar, ou do orçamento doméstico, né, que ninguém citou aqui. Tem alguma coisa? Lazer, importante. Mais uma coisa, saúde, que seria a questão de medicamento, coisas médicas. Imprevistos. Esse é um ponto importante também. A gente pensar, coisa que é muito difícil, eu falo por experiência própria, né? É muito difícil a gente conseguir reservar recursos para questões de imprevistos. Mas os imprevistos acontecem e às vezes até com uma certa frequência. Né? Mas tem mais uma coisinha importante aí. Vou tentar cutucar vocês. Educação, escola, mas ainda não é ótimo, é importante. Os impostos, nós vamos entrar um pouquinho depois, porque os impostos faz parte da nossa despesa e vai exatamente alimentar a receita do orçamento público. Tá? Mas tem uma coisa importante, vamos pensar que
Tem pessoas aqui que moram de aluguel? Tem? Tá. Tem pessoas aqui que não têm automóvel? Tem. E aí, eu também não tenho. E aí, o que a gente pensa? Para a gente conseguir uma casa própria ou para a gente conseguir um automóvel, o que normalmente a gente precisaria fazer? Financiamento, que seria um empréstimo, seja com o banco, seja com um amigo, seja de qualquer forma, mas a gente precisaria antecipar esse recurso, seja para comprar uma casa. Vamos pensar outra coisa, uma pessoa que esteja desempregada e pensa em fazer algum trabalho próprio, vai comprar uma máquina, vai comprar um equipamento ou alguma coisa do gênero, vai precisar de um empréstimo de recursos para conseguir começar a fazer esse trabalho. E aí a pergunta que sempre é feita em todo lugar e sempre dá problema: fazer empréstimo é bom ou é ruim? Ruim? Todo mundo acha ruim? Não, acho péssimo. Tá, acha péssimo. Quem falou excelente? Eu ouvi um excelente aqui ou eu tô louco? Depende. Ó, ninguém falou excelente. Tá, vamos ficar aqui com depende. Depende do quê? Da real necessidade. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma atividade própria. Ela precisa comprar um equipamento. Mas nesse comprar o equipamento, ela pode comprar um equipamento novo, ela pode comprar um equipamento usado, ela pode conseguir um empréstimo do equipamento até comprar. Então, deixar o empréstimo depois dessa análise para ver realmente se precisa fazer. Muito bem. É exatamente uma questão que a gente precisa sempre ficar atento. Empréstimo, ele não é ruim quando a gente está fazendo um empréstimo, por isso o seu depende perfeito, né? Quando a gente está fazendo um empréstimo de uma forma muito bem organizada e pensando o exemplo que a gente começou aqui da questão do aluguel. Se a pessoa consegue um empréstimo para conseguir uma casa própria, ela tem um problema de pagar o empréstimo, vai ter que ter recursos de 10, 15, 20 anos para pagar aquele empréstimo, porém vai deixar de gastar com aluguel. Aluguel é um recurso que vai e não volta nunca mais, né? Enquanto um empréstimo para um investimento é algo que você está fazendo, pensando lá na frente, e você vai ter um retorno. Seja na questão da sua residência própria, seja na questão do automóvel para você poder fazer um trabalho onde você vai conseguir mais recursos, seja no equipamento para quem está pensando em fazer um trabalho próprio. Então imagina, eu fiquei desempregado durante 3, 4 anos, consegui um empréstimo e vou comprar um equipamento para trabalhar fazendo sapato, fazendo chinelo ou qualquer coisa do gênero. Isso vai permitir que eu tenha uma renda onde eu possa voltar a ser considerado uma pessoa ativa no nosso mercado de consumo, né? Então o empréstimo ele só é ruim quando você faz um empréstimo, até porque os juros que são cobrados são absurdos, é um roubo o que acontece com a gente nesses juros, né? Principalmente de instituições financeiras como o banco, como Visa, como essas casas de instituições que oferecem, cobram absurdos de valores. Porém, em alguns casos, se você, fazendo a conta, vê que aquele empréstimo vai te favorecer daqui 1, 2, 3, 4 anos, às vezes vale a pena fazer. O difícil, que aí depende do que o senhor colocou, né? O difícil é a gente conseguir fazer essa análise e levar a nossa situação e tal dentro daquele cronograma que a gente fez. Ok? Deu para entender um pouco a questão do orçamento doméstico? Todo mundo está tranquilo? E aí uma pergunta direta: o que tem a ver o orçamento doméstico com o orçamento público? Já para a gente entrar agora na apresentação. É a mesma coisa, só que de maneira diferente. Você tem que gastar o que ganha. Normalmente o público ele gasta muito mais do que arrecada. Exatamente. Por que a gente, eu sempre gosto de fazer um pouco essa dinâmica da questão do orçamento doméstico? É que para vocês perceberem que orçamento público não é um bicho de 7 cabeças. Você ia falar alguma coisa? Você ia falar?
Não, o orçamento público não é um bicho de 7 cabeças, tá? O orçamento público, ele tem a mesma dinâmica do orçamento doméstico, com uma diferença. No orçamento doméstico, quem faz as regras é o próprio pai, mãe de família, irmão de família, é a própria pessoa que consegue os recursos, que leva os recursos para dentro de casa. Quem faz as regras, bem ou mal, mas é quem faz as regras dentro de casa para pensar naquele gasto. Enquanto que o orçamento público, ele segue uma legislação. Tudo que está no orçamento público, a gente vai ver, se você quiser começar a passar, a gente vai ver que ele está dentro de algumas regras básicas, né, que são as leis que são votadas no legislativo, né, o executivo apresenta e o legislativo é quem vai aprovar ou não aquela proposta. E aí, no caso agora aqui de São Paulo, o prefeito, mas a prefeita em algumas cidades, vai seguir o orçamento de acordo com as regras que foi colocada naquele momento da votação e aprovação da sua peça orçamentária, tá? Um pouquinho antes, é importante a gente entrar um pouco na questão do orçamento de conceitos básicos, para a gente ter uma noção, né, do que a gente está falando. Então, a gente colocou 3 pontos, apesar de estar aí na tela. Vocês sabem dizer a diferença entre nação, Estado e governo? Pode ler, não tem problema. Bom, é o seguinte, a gente tem o conceito de nação, que é o agrupamento de pessoas num território fixo. Então, aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, a gente tem vários povos. A gente tem na Liberdade os japoneses, a gente tem em partes lá da final da leste, o pessoal do Nordeste. São grupos que fazem parte de um coletivo, mas não são especificamente daquele território. Eles se juntaram, né? Existem países onde são colocados 3 etnias diferentes. Então, você tem na nação esse grupo que tem tradição, tem costume, tem cultura, tem interesse próprio. Então, nesses locais onde existe uns grupos fixos, mas com culturas diferentes, com interesses diferentes, o problema de língua, isso acontece na África, na África, a maioria dos países são formados por tribos, e existem tribos que elas estão concentradas, várias tribos no mesmo país. Por isso a África tem um grande problema na questão de guerras, de briga civil, né? Entre os próprios povos. Por quê? Porque ali são várias nações num mesmo território e brigando por esse espaço, tá? O outro ponto que a gente tem é a questão do Estado, que aí já entra um pouco naquilo que a gente conhece aqui, principalmente no Brasil, porque a distribuição, a forma de distribuição aqui no Brasil é essa em relação aos Estados, que é um organismo político-administrativo que tem um território determinado. Então, a gente tem aqui, dentro do Brasil, a delimitação do Estado de São Paulo, do Estado de Minas, do Estado do Rio de Janeiro. Você tem um grupo e tem um organismo político que está localizado naquele espaço específico, né? Essa é a conta do Estado. E por que é importante a gente colocar a questão do Estado? Porque muita gente confunde a questão de Estado e de governo, tá? Estado é o território, é aquele espaço determinado. O governo já é o nosso sistema político. Então, não sei se aqui está atrapalhando, eu vou puxar assim. Dá para todo mundo enxergar? Tá. Então, olha, o sistema pelo qual se refere um Estado. E ele é transitório. No Brasil, como vocês sabem, existem eleições para se definir tanto o governador do Estado, como o prefeito, como o presidente da República. E todos eles estão delimitados no espaço e são transitórios. Então, o governo é aquela gestão, aquela equipe que ganhou a eleição e vai assumir
transitoriamente por um período aquele espaço. Então é o governo quem vai determinar as diretrizes daquele território, daquele pedaço onde está organizado, o Estado. E por que é importante a gente ter essas definições? Porque muitas vezes o que acontece? Um governo entra ganha a eleição e simplesmente arrebenta com tudo que já foi feito anteriormente e não dá continuidade à questão das políticas públicas de Estado. A gente, quando fala de política pública, a gente está falando de política pública para o Estado e não política pública que venha definida só pelo governo. Por isso, a importância da nossa Constituição Federal, em 98, que colocou muitas das políticas públicas como obrigatórias, e aí o que acontece? Todo governo que assume, obrigatoriamente tem que seguir uma legislação, de novo, a gente falou do processo orçamentário, estamos falando de políticas públicas e tudo está regido dentro de uma legislação. Né? Para quê? Para que não se quebre, para que o governo que assuma não quebre o que já tenha acontecido de bom dentro daquele pedaço do Estado. Quando se coloca Estado ali, não é só o Estado de São Paulo, tá? Aqui, quando a gente fala de governo, o governo pode ser colocado, por exemplo, no município de São Paulo. A gente está falando da cidade de São Paulo, e essa cidade é extremamente grande, né? É a quinta maior do mundo, tem uma distribuição territorial também muito grande, são 96 distritos, e está subdividido em 31 subprefeituras. Sendo que o governo atual já deixou claro que vai fazer mais uma subprefeitura. Serão 32 subprefeituras. Então são todas essas divisões onde tem um governo geral, que é o prefeito, que é quem define todas as ações do governo, mas que vai estar distribuído dentro da sua secretaria e também distribuído com os subprefeitos nesses 32 espaços dentro dos 96 territórios. Tranquilo? Para vocês entenderem um pouco a diferença da questão que é nação, Estado, governo, e da importância de se saber o que é um governo e o que é o Estado, principalmente por conta das nossas políticas públicas aqui no Brasil. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Uma coisa que eu não falei no começo, eu gostaria que vocês ficassem extremamente à vontade. Se tiver qualquer dúvida ou não entendeu ou quer fazer alguma colocação, independente de ser dúvida ou não, pode ficar à vontade, levanta a mão e a gente já para na hora e já resolve a atenção, tá bom? Deu uma observação, vendo o material da 5ª Semana Social Brasileira, que fala do Estado que nós temos e do Estado que queremos. Isso. E a definição tem uma pequena diferença com a sua, gostaria que fosse comparada para nós entendermos. Nação, como se diz, o conjunto do povo. Perfeito. Quando fala território, é país. Quando fala Estado, é organização política. Isso. Seja da nação, seja do Estado territorial, seja do município. E, finalmente, o governo. Quer dizer, talvez uma pequena diferença, porque nós vamos entrar nisso futuramente. Perfeito. Não, obrigado até pela correção. Na verdade, o que eu tentei falar aqui foi exatamente isso. Quando a gente fala de Estado, a gente não está falando só do Estado em si, como a gente conhece. Quando essa colocação específica, como organismo político administrativo, ali está falando, tá vendo? Ocupa um território determinado. Então, essa questão política administrativa, ela acontece, aí foge um pouco dessa definição de Estado que você está colocando de questão territorial. Por quê? Porque a gente tem um sistema que dentro do nosso Estado, dentro do Estado de São Paulo, são exatamente 625 municípios. Você pega o Estado de Minas Gerais, são 840, 860 municípios. Então, essa definição de Estado aqui, a gente está tentando trazer para a questão de políticas públicas e colocando todos os seus poderes específicos dentro de cada Estado. Eu não entrei no território.
Mas a sua colocação está correta. Está, a definição específica de Estado está falando da territorialidade que envolve todo o Estado brasileiro. Que aí são os nossos 27 estados aqui. Se não esclareceu, pergunta de novo. Perfeito. À vontade. Sua explanação pode ser só para estudar conceito de nação. Vamos vir para cá que eu não estou ouvindo. Conceito de nação, assim, a África ainda tem as tribos, mas não é só lá. A Europa toda tem os povos islâmicos, os céus. É a Europa que existe esse problema mais acentuado que a África. O senhor Damasio está fazendo uma colocação extremamente importante, porque eu fui direto na questão da África, porque é algo mais visível, que o pessoal conhece mais, sabe de todos os problemas. A África é um continente extremamente pobre e tem um problema sério de etnia, que entra nessa questão de nação. Mas, desculpa, esqueci o seu nome. Mas o Damasio está dizendo e colocando de forma importante que isso acontece também em outros países da Europa, principalmente a questão dos escandinavos e outros povos que são problemas sérios dentro do continente europeu. A Espanha, do Estado palestino, que está lá, foi reconhecimento como nação. Perfeito. O Estado palestino é outro problema sério, até porque tem uma briga enorme entre as nações. No caso do Brasil, as tribos indígenas se formaram e formam uma nação, embora dizimada. Perfeito, exatamente. O grande problema e o problema gravíssimo no Brasil é que se estão extinguindo as nações, né? Por conta de políticas extremamente absurdas. Essas nações estão simplesmente sendo dizimadas. E pior, a gente não reage a isso, né? É muito sério esse problema aqui no Brasil. Alguém ia falar alguma coisa do jeito? Bom, pessoal, tranquilo? Vamos entrar então. Hoje, até passar para vocês, hoje vai ser um pouquinho cansativo, porque a gente vai falar um pouco de legislação e tal. Então eu gostaria muito que vocês ficassem bem à vontade para fazer o tipo de pergunta, fazer a colocação que vocês quiserem, até para dar uma dinâmica melhor na explanação, para a gente não ficar só lendo e passando, tá bom? Vamos lá. Outra coisa importante da gente colocar é a questão tributária dentro da história do ser humano, né? A gente tem aqui a questão da cobrança de tributo, que em muitos casos, elas foram, né, justificativa para mudanças históricas que marcam a história do ser humano até hoje, né? A gente está citando aqui 3 específicas, que eu vou usar minha colinha, cadê meu livro? As mais colocadas é essa que fala do João Sem Terra, que era o rei da Inglaterra, né? Isso a gente está falando de 1215. O problema com a questão tributária, né? Depois a gente vai passar um pouquinho na questão tributária, a questão tributária é extremamente séria, que foi falado aqui no orçamento doméstico, que a questão dos impostos. E é exatamente aqui, os tributos são os impostos, as contribuições que a gente paga, né, que o povo paga para sustentar aquele Estado que a gente colocou lá a definição dele anteriormente. E aí, o que acontecia? Em 1215, o rei da Inglaterra, o rei João Sem Terra, ele cobrava os tributos e utilizava esses tributos da forma que ele queria, não tinha nenhuma regra, ele fazia o que queria. E os clãs da época, pessoas que tinham um mínimo de consciência, que eram as pessoas mais voltadas dentro da parte comercial, tal, que entendiam um pouco, e que era quem mais
contribuía com esses tributos, deram um basta e disseram, olha, não, você não pode mais lançar nenhum tributo sem fazer uma consulta ao que era na época deles no Senado. Então, desde essa época, desde 1215, e lógico, tem histórias anteriores, tá? A gente está se atendo aqui, mas já lá em 1215, já houve essa questão tributária, os problemas sendo questionados pela cobrança de tributos, principalmente pela forma de cobrança indevida e aqui nesse caso pela sua má utilização. Ou seja, a gente paga os tributos e o cara é engraçado até essa história de Sem Terra, porque uma das exceções que podia fazer é para quando a filha fosse casar. Então ele poderia cobrar tributos e para manter o casamento da filha. Por conta da história da época, era comum que o pai da noiva desse um dote, um tributo, alguma coisa para o noivo quando fosse o casamento. Então o rei tinha essa autorização na época para isso. Mas pro restante, o pessoal se reuniu, já existia uma espécie de senado lá na época e que não permitia mais esse tipo de cobrança. Outra muito conhecida é a questão da Revolução Americana. A gente está falando hoje do principal país dentro da nossa estrutura, correto? É o mais rico, é o mais potente, é o mais forte militarmente falando e tal. E tudo começou na questão da Revolução Americana, que nada mais foi do que uma revolta das lideranças americanas na época contra também o rei da Inglaterra. Os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra e houve uma revolta por uma cobrança de um tributo em relação ao chá. Na época, essa cobrança eles acharam extremamente caras, se vestiram de índios e simplesmente jogaram uma pancada de quantidade de chá no mar, não fizeram o pagamento e daí, a partir daí, eles começaram a luta pela Revolução. Então, o que a gente quer contar aqui não é tanto a história, mas para vocês perceberem a importância da questão da gente saber e conhecer a nossa questão tributária. Por que é importante conhecer a questão tributária? Ela já foi extremamente importante para viradas enormes dentro da história do ser humano. Nesse caso aí da Revolução Americana, daí surgiu a independência e o sistema tributário americano nasce. Exatamente. O sistema tributário americano, ele começa um pouco depois da Revolução, né? Exatamente, as colônias. E até hoje, né? O sistema tributário americano é um pouco diferenciado dos países nessa questão. E tudo começou aqui em 1776 com a Revolução por conta de pagamentos de tributos que eles consideravam indevidos, né? Depois eu vou explicar por que eu estou falando isso, tá? E aqui no Brasil também já aconteceu isso. Na época da Inconfidência Mineira, que aliás ontem foi comemorado o dia de Tiradentes, né? E foi aqui na Inconfidência Mineira, foi por conta da cobrança do que era chamado de derrama, né? Que era uma cobrança que Portugal fazia em relação aos colonizadores mineiros, e eles simplesmente se revoltaram com isso. Por quê? Porque eu não lembro o nome exato, né? Os cobradores de impostos portugueses, que eram definidos pela coroa portuguesa, eles vinham aqui e pegavam 20% do que era produzido pelos mineradores e pelos moradores no Brasil inteiro, tá? Mas Minas foi, com a Inconfidência Mineira, foi o primeiro estado que se manifestou contra e tentaram fazer uma revolução nessa época, e é a partir daí que vem aquela célebre frase do quinto dos infernos, porque esses 20% é exatamente 1/5 da produção dos moradores que tinham na época, e
simplesmente era passado e os moradores, eles chegavam e diziam para os moradores: olha, vai buscar esses 20% nos infernos, vai pegar o quinto dos infernos, e aí foi se adequando, e hoje a frase que a gente ouve, o quinto dos infernos, começou com conta de pagamento de tributos também. Ok? Bom, já agora, falando da questão da atualidade, esses pontos do orçamento, ele é extremamente importante em qualquer época do orçamento, mas voltando agora já para o nosso tempo, o orçamento ele é extremamente importante, principalmente a partir da Constituição Federal de 98, porque ele dá condições, que é uma ferramenta extremamente importante de informações para a sociedade. E que tipo de informações ele dá? Ele dá informação de qual é a estrutura que o governo, daquele nosso outro quadro, está pensando em colocar dentro da sua gestão, né? E aí, por que ele é importante? Porque ele é um planejamento, vai determinar as prioridades, e aí determina a prioridade de longo, médio e curto prazo. Lembra que a gente está falando do orçamento doméstico, falando de várias despesas que a gente tinha, aí falamos um pouco do empréstimo. Aqui dentro, o planejamento tem que prever tudo isso, por questão de longo, médio e curto prazo. Quais são os investimentos, quais são as despesas correntes, tudo vai estar ali dentro do processo orçamentário. É uma ferramenta de transparência. Isso é importante porque combate a corrupção. É uma questão também, é uma ferramenta política, né? Porque a gente fala pouco, mas é muito importante a gente acompanhar o legislativo. Por quê? Apesar de quem faz todos os processos orçamentários, todas as leis de orçamento, ela é colocada pelo executivo, pelo prefeito, pelo governador do estado, pelo presidente da república, mas quem vai votar, quem vai fiscalizar esse planejamento é o legislativo. No Brasil, o legislativo, ele tem uma representatividade muito maior do que o executivo, né? Porque, tecnicamente, a gente tem um número maior de legislativos que, na teoria, estaria representando um número muito maior de pessoas da sociedade que votaram. Um prefeito, por exemplo, ganha, é difícil, aconteceu o caso, mas é difícil você ver um prefeito ganhar com 90%, 95% dos votos. Normalmente é uma votação apertada, onde tem um segundo turno, onde o prefeito, no caso aqui falando só do prefeito, ele não representa a totalidade daquela sociedade que votou. Enquanto que o legislativo vai ter representantes de vários blocos. Então, na teoria, por isso a função do legislativo de ajudar na elaboração e acompanhar na fiscalização desse processo orçamentário. Porque ele é na teoria, de novo, ele é o verdadeiro representante da sociedade, né? Legalmente, quem tem o nosso aval para nos representar são os vereadores, no caso aqui do município de São Paulo ou de qualquer município do Brasil, né? E também ele é um processo, é uma fonte democrática, porque ele possibilita a sociedade conhecer, fazer pressão sobre a arrecadação e sobre os gastos, né? Foi citado aqui, a Márcia estava falando rapidamente da questão das audiências públicas. Então, a sociedade consegue ter uma certa participação dentro todo esse processo de planejamento, através de audiências públicas, através de conselhos, né? Existe conselho de saúde, conselho de educação, e também através de movimentos organizados, né? A gente consegue, hoje, também por conta da Constituição, né? A gente consegue ter um mínimo de inserção dentro desse processo orçamentário. Bom, pessoal, a gente vai parar um pouquinho do café, aí depois a gente continua. Alguém tem alguma dúvida? Vossa voz e todo anseio
mal supera. E quem vivendo em espírito pobre escolhe a paz e tem sede de justiça, jamais se entregue